seja bem-vinda a mais um Podfly. Eu sou Raquel Almeida e hoje nós vamos falar um assunto muito especial. E também quero lembrar, se você ainda não é inscrita em nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, mande aí para a família. E hoje nós vamos falar sobre família, um assunto muito especial e educativo, especialmente para nós pais. E hoje eu estou com ela, Simone Borges, que ela é educadora parental. Gente, eu nem conhecia esse termo, mas ela vai estar aqui falando melhor para nós o que é isso, o que faz. Simone, seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer tê-la aqui conosco. Tá? Seja muito bem-vinda, pode se apresentar. E quem é a Simone? De onde a Simone veio? Meu nome é Simone Borges, eu sou de BH, Belo Horizonte, e já estou aqui nos Estados Unidos há 15 anos. Quando eu vim, veio eu e meu esposo. Eu não tenho nenhum parente aqui, ninguém nunca quis vir. E eu tive meus filhos aqui, eu tenho 2 filhos, a Ana Silva, que está com 13 anos, e Lucas Francisco, que está com 8 anos. Uau! Que Já legal. tem, e assim, a minha família mesmo toda veio a ser construída aqui, que eu casei, e assim que eu casei eu vim morar aqui nos Estados Unidos. Uau! E tem 15 anos, né, que você 15 está anos. aqui. Que legal. Gosta daqui? Gosto, mas eu quero ir embora. Eu sempre, tipo Sério? assim, nunca mudou. Às vezes as pessoas, quando eu cheguei, eu lembro que eles falavam, daqui um dia você não vai nem Passa, lembrar, né? vai passar. Não, pra mim nunca passou. Que legal, que legal. Mas quem é a Simone, assim, da onde que veio a Simone? Como foi um pouco a criação? Quem é a Simone? Eu vim de um lar cristão. Uhum. Meu pai, quando eu ainda muito pequena, meu pai se converteu. A minha mãe sempre foi, mas meu pai não. Meu pai tinha vício em bebida, essas coisas. Ele se converteu, eu fui criada no evangelho. E eu passei por, assim, por todas as etapas na igreja, né? Sim. Da criança, juniores, adolescente. Quando eu vim pra cá, eu vim com isso muito enraizado no meu coração. Tanto que desde quando eu cheguei aqui, eu nunca fiquei fora da presença do Senhor. E passei por muitos desafios nesse lugar, principalmente por estar sozinha, né? Não ter nenhum Sim. parente, uma família. Mas desde quando eu cheguei, eu tenho amigos que eu conheci quando eu cheguei aqui. Uhum. E isso fez muita diferença, que acaba tornando a nossa família. Sim, sim. E nós passamos, assim, por vários desafios aqui, né? Nesse lugar. Quando teve, em 2009, eu não sei se você lembra, tinha uma crise bem difícil aqui nos Estados Unidos. Falta de trabalho, mas a gente sempre, nós não desistimos, vamos dizer assim. bom. Aí eu cresci, na verdade, acreditando, eu sempre sonhei em ser mãe. Mas quando criança, eu tive um problema de saúde muito sério e o médico falou com meu pai, ela não vai poder ser mãe. E eu Uau. cresci com isso. E quando eu vim pra cá, eu pensava assim, nos Estados Unidos, né, lá eu talvez fazer um tratamento, os Sim. melhores médicos, eu tinha essa coisa no meu coração. E na época eu, passando por muita dificuldade, mas meu esposo falou assim, vamos tentar esse ano, para no próximo ano, talvez eu possa engravidar, possa tentar. Aí nós vamos no médico, vamos contar toda a minha história e vamos ver o que ele vai falar. Eu já tinha até perguntado a alguns médicos aqui. E eles falaram que eu tinha que fazer uns exames para saber se era isso mesmo, mas até então nunca tinha feito. E Deus me mandou minha filha, Ana Silva, que foi assim, um milagre de Deus, assim, não foi uma coisa assim que a gente estava programando direitinho, talvez pela ansiedade nem aconteceria tão rápido. Sim. E foi uma gravidez saudável, muito bem, e o problema veio depois, eu me senti muito perdida, porque veio a questão assim, eu me senti sozinha, eu olhava e falava, eu não vou dar conta, tinha ninguém para auxiliar, e foi um desafio muito grande, até os 3 anos dela. E também eu ainda não me sentia assim. Eu tava meio que em processo de adaptação aqui. Quando ela nasceu em outubro. Em setembro eu tinha feito 2 anos que eu morava aqui nos Estados Unidos. Uau. E eu não queria também esperar tanto pela questão da minha idade, que eu já tava com 30 anos. Eu pensava, né, se for o caso de eu conseguir engravidar, enquanto mais, né, se eu tiver mais velha, vai ser mais difícil. E quando a minha filha estava com 3 anos, nós optamos por tentar de novo. Não, vamos tentar outro filho. E mesmo, né, passou aquele susto, desafio. E eu tive 2 abortos. Que foi, assim, muito, assim, já com
para 5 meses, foi muito Uau. difícil. Me trouxe assim, eu comecei a ter crise de ansiedade. E quando eu engravidei do meu menino, assim, foi aquela gravidez meio tensa, né? Porque eu já tinha perdido 2 e com a graça de Deus, assim, muitos amigos. Assim, o finalzinho eu comecei a entrar em pânico, medo de perder novamente já. Sim. Mas graças a Deus veio saudável, foi tudo bem. Mas eu vivia muito assim, a questão assim de não querer estar aqui. Ah, eu não quero, eu não gosto. E os medos, né? Aquelas crenças que eu trouxe lá da minha infância, de coisas que eu ouvia. Eu não dirigia de forma alguma. Eu achei o inglês muito difícil e não aprendi. Eu falava, ah, eu não vou aprender, eu não consigo. E tudo tá na mente da gente. Sim. Foi uma, vamos dizer assim, uma mentira que me contaram e eu acreditei. Sim. Mas, então você veio de uma família de quantos? Nós Sim. éramos 6 filhos. Uau, Os- uma família grande. Grande, meu pai, a minha mãe sempre foi doméstica, assim, cuidava da família, ela não trabalhava fora. E meu pai era muito presente, que ele trabalhava para ele mesmo. E uma das coisas, assim, que foi mais desafiador para mim, porque eu morei com a minha mãe até eu casar e vim para cá. Então, eu morei com a minha mãe até os 30 anos. Então, eu tinha aquela questão de ela estar sempre em casa. Ela ensinou Sim. a gente a fazer as coisas, mas aí a gente foi crescendo, foi trabalhar, estudar. E assim, foi um desafio muito grande estar longe deles. Imagina, ainda mais mãe. Mãe traz uma segurança, Muito, né? muito. E aí a gente, eu acho que Foi. essa quebra, né? E logo depois a gravidez traz esse medo Foi mesmo, muito. esse receio. E qual a idade que o médico falou que você não poderia ser mãe? Meu pai conta que foi com 3 para 4 anos, eu tive um problema de Uau! cachumba muito sério por Muito um descuido novinha. desceu, a cachumba desceu e eu tive que fazer uma cirurgia na época. E o médico que atendeu falou com meu pai, ó, é uma criança que não vai poder ter filho nunca, devido a esse problema da cachumba. E aí, quando eu, na adolescência, descobri que eu tinha um problema de tireoide, que também faz parte dos hormônios, que né, tem mulher que nem consegue engravidar. Então, veio toda essa crença em cima de mim a vida toda. Uau! Mas eu sempre falava, se eu não puder ser mãe, eu vou adotar. Mas a ideia de vir pra cá, a adoção já ficou meio que fora. Eu falava, como eu vou fazer? Sim. Então, assim, aí, mas ao mesmo tempo eu pensava, talvez os Estados Unidos, né, tenham algum tratamento, alguma coisa. Mas eu tinha essa vontade muito, o desejo de ter uma filha. E veio minha filha, Ana Uau, Silvia. que Era um desejo, lindo. assim, imenso que eu tinha de ter uma menina. E tanto que quando a médica falou que eu estava grávida, eu ainda não acreditava. Enquanto eu não fiz a ultrassom, a segunda ultrassom, sabe assim, você vê mesmo, eu ainda falava assim, será que é verdade? Será que, né, não foi um erro, alguma coisa? Então, foi assim, um milagre mesmo de Deus. Que lindo. Deus faz esses milagres Faz lindos, muito. né? Que lindo. E você, assim, aí você teve a sua filha, aí teve essa insegurança, né? E quando, assim, que você começou meio que ter, né? Porque eu acho que a maternidade, em geral, eu acho que nunca estamos seguras, Não. né? Assim, 100%, né? Mas em que momento, assim, que você acha que você deu uma relaxada e que você, tipo, descansou um pouco? Depois do nascimento do Lucas. Uau! Até E qual a diferença deles? são quase 5 anos. E os 2 abortos veio antes dele. Então, Antes assim, depois que tanto. E na hora do parto ainda complicou um pouco. Sim. Então, foi uma, assim. Depois que eu pude ir embora, que tava. No hospital ele teve que. A médica falou que talvez ele não ia embora. Porque eles não sabiam o porquê que deu aquela complicação. Então, aí que eu pude ir embora, que aí eu tive aquela relaxa, não. Né, tá perfeito. E que eu consegui descansar nesse sentido de, não, deu certo, eu posso ser mãe. Que era um sonho muito grande meu. E que, por um lado, por mais que eu quisesse, eu tinha aquela crença que eu não podia. Porque foi o que eu ouvi, a forma que eu cresci. Sim, sim. Uau, então você é mãe de 4? É de 4. Que legal, que bom, que bom. Foi bem. Na verdade, 5, porque depois do Luca eu tive uma outra gravidez, mas teve um aborto também. Foi uma coisa assim que eu nem estava esperando. Foi uma coisa que aconteceu. Sim. Foi um momento muito desafiador, porque eu já tinha passado por um problema de saúde muito sério. Que
quando o Lucas estava com... O Lucas ia fazer 1 ano. Eu estava preparando a festinha de 1 ano dele. Que era aquela alegria, né? Deu tudo certo, passou 1 ano. E eu passei mal, eu fui no médico. E a médica... Aí era um problema de apêndice. E ela me operou e me liberou para casa. Falou, daqui 2 semanas você volta pra gente ver se tá tudo bem. E foi um aperto, porque eu não tinha uma rede de apoio, ninguém. Aí uma vizinha ajudou, o meu marido se virando, voltei para casa. Aí quando fez 1 semana que eu estava operada, ela ligou pro meu esposo e falou, olha, Simone vai ter que fazer uma cirurgia. Mas eu achava que era do apêndice. Aí eu lembro que eu até falei com uma amiga minha que falava inglês muito bem, eu falei, não, vamos lá no médico comigo, porque o Wellington não pergunta as coisas do meu jeito. Sabe que história é essa, né? Que deve ser de apendicite de novo. Quando chegou lá, a médica, com o exame, depois da cirurgia, descobriu que eu estava com um câncer no colo do intestino. E que estava no colo do intestino. E a médica falava muito assim, ela falava inglês assim, o tempo todo que eu era uma mulher de sorte. Que eu era uma mulher de sorte porque esse é um tipo de câncer que, geralmente, quando a pessoa descobre, já tomou o intestino e não tem nem tratamento. E no meu caso, estava no colo. E que ela precisava de me operar. Só que eu tinha acabado de operar, tinha 2 semanas. Uau. E ela falou, eu não posso esperar, porque eu não sei a dimensão. Aí ela falou assim, eu vou te operar daqui mais 10 dias. Eu vou marcar e eu preciso te operar, a gente não pode, a não ser que você não queira. E eu lembro que ela falou as coisas que poderiam acontecer na cirurgia. Ela falou que depende a extensão do câncer, ela ia pôr meu intestino para fora e tudo. E assim... Aí foi assim, aqueles 10 dias muito tenso, né? De esperar o dia da cirurgia, esperar como é que ia ser. E aí, graças a Deus, meu intestino não precisou ir pra fora. E ela falou assim, nossa, assim, ela falava assim, foi um milagre, porque nós conseguimos tirar tudo. Ficou algumas sequelas pelo fato de eu não ter mais o colo do intestino. E eu lembro que eu falei com ela, mas eu vou sobreviver sem isso. Ela falou assim, você vai ter algumas sequelas, alguns problemas, mas que é coisas que dá pra cuidar. Mas pelo menos o câncer não vai se espalhar. E sim, foi um período muito difícil, muito desafiador, por causa dos meus filhos, principalmente. O medo de morrer, quem vai cuidar? Sim. Eu fiquei em casa por 2 semanas sozinha, porque não tinha quem cuidasse de mim e eu não podia ficar com meus meninos. Então eu arrumei quem cuidasse deles e eu ficava sozinha. Mas sempre aparecia alguém, levava alguma coisa para saber como é que tava, mas o repouso mesmo foi sozinha. E graças a Deus, né, passou. E nesse mesmo ano, eu passei mal e era uma vesícula. E assim, muito inflamada. E a médica falou... Os médicos não queriam operar. Aí eles chamaram a médica que me operou. Mas ela fez alguns exames e viu que estava muito perigoso me deixar. Eu tive que fazer uma nova cirurgia. Uau. Então foi assim, 1 ano desafiador. Uau. Que para mim, para o meu esposo, para meus filhos... E a minha menina muito pequena, ela estava com 5 anos. Ela, onde levava o menino... E ele sentiu muito, porque ele mamava no peito. Teve que ser, vamos dizer assim, cadê minha mãe? Então, assim, foi muito desafiador. Mas com a graça de Deus, assim, muita oração, muita ajuda. E desafiador pelo fato também de não ter, né, a minha mãe aqui, vamos dizer assim, né? Meu pai, um parente. Porque era só eu e meu esposo. Mas foi um período muito desafiador em relação à minha saúde e aos meus filhos. E a preocupação, né, de como eles iam ficar, como eu ia dar conta. E eu vi que eu dava conta, mas até esse momento eu ainda me achava assim, a fraca. Eu achava que, como eu estava falando, né, eu fui caçula, aí tinha aquela coisa, isso ela não pode fazer porque ela é mais nova. Então eu tinha esses pensamentos muito... Eu cheguei aqui, não era uma coisa que eu sonhei, não é uma coisa que eu planejei para mim. Era um sonho que o meu marido tinha, então eu vim ver o sonho dele. Por isso, hoje eu vejo o quanto é importante o meu trabalho de educador parental, até para um casal que vai casar. Que legal. Porque a gente pode sentar, conversar, tipo assim, tomou a decisão, eu aceitei, mas não tinha noção do que era. Sim. E por mais ou menos 11, 12 anos eu vivi assim. Eu não dirigia, eu não aprendi inglês, eu fiquei muito tipo assim, culpando as pessoas, tipo assim, e meu esposo fazendo de tudo para facilitar, claro, né? Ele se virava de me levar aqui, de fazer aqui, e às vezes eu culpava ele. E o meu primeiro contato foi um livro que eu li, eu não sei se você já leu aquele livro O Milagre da Manhã. Sim, sim. E ele fala muito sobre gratidão. Ele é maravilhoso. A primeira coisa, assim, a minha mente começou a abrir dali.
A partir desse livro. Desse livro. E mesmo assim eu pensava assim, até parece, né? Ficar falando de gratidão que a sua vida vai mudar. Sim. E foi assim. Aí eu comecei a praticar, a viver isso. Uau. E comecei a ver que eu falava, gente, isso dá certo. Funciona. Mas aqueles medos, aquelas crenças. Aí eu vi falar sobre o coach, que até então a gente tinha assim, ouvia falar, mas não sabia o que era. Aí eu comecei a ter curiosidade de ouvir pessoas que falavam sobre isso. E muitas vezes eu pensava assim, isso aqui comer meu dinheiro, né? Esse negócio de coach, esse negócio... Até parece que você vai pensar positivo, vai dar certo. Mas a gente, depois que você descobre, assim, a sua autorresponsabilidade, sua autoconsciência, o que é você que tem que fazer, não o outro que tem que fazer, tudo fica mais fácil, mais leve. Não é que vai ficar fácil. Não é fácil. É leve. E o meu primeiro contato, eu passei por um processo de coach. E ali eu já... Depois desse livro, mas o primeiro mês foi o livro. Que é um livro, assim, que eu recomendo. Né? Você já leu, você sabe o quanto que vale a pena. E de lá pra cá, eu comecei a buscar essas coisas. E as crianças foram crescendo, aí começou a vir os desafios na questão de educação. Ah, tá. Então você entrou foi nessa própria busca de autoconhecimento, né? Para você mesma, né? Para si mesma. Então você começou a buscar, né? E partindo de todos esses desafios que eu passei, né? Que você estava vivendo e tudo, você viu que você precisava mudar. Isso. Sair daquela mesmice. Aquela zona de conforto, daquela zona de conforto. Uau, que legal. E aí, então, foi aí que chegou que você chegou até a educadora parental. Foi assim, com o meu filho, a minha menina era mais fácil, desde o começo. E meu filho, ele é colérico, muito desafiador, e ele começou a me questionar. E isso ele com 3 anos. 3 aninhos. 3 aninhos. E eu tinha aquela mentalidade bem tradicional. Eu achava que tinha que bater, que tinha que botar de castigo. Eu gritava. E só que não estava funcionando. Com a menina funcionava, com ele não. E eu falava, gente, deve ter alguma coisa que eu possa fazer. E isso, assim, eu já estava com a mentalidade mais aberta para a mudança, para o novo, que até então eu achava que o que eu fazia era o certo. E que começou em você, né? Começou em mim. E eu fui criada dessa forma, deu certo. Eu falo, tipo assim, eu sou o resultado disso. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou o que eu sou por causa da surra que meu pai me deu. Outros. Mas não, a gente é o que é pelo amor que nós recebemos dos nossos pais. Não porque ele bateu ou fez isso, é pelo amor que você recebeu de sua mãe, do seu pai. Isso que faz diferença na vida da gente. E aí eu falei assim, eu já estava com a mentalidade mais aberta, assim, para o novo, para as mudanças. E aí eu comecei a buscar conhecimento sobre isso. Eu falava, não, deve ter alguma coisa que eu possa fazer para eu mudar meu relacionamento com meus filhos, porque eles muito educados e tudo, mas eu percebia que estava criando uma desconexão. Na criação. Na criação, entre a gente, né? Como família. Como família, tava criando. Tava, assim, eu sempre muito brava. Eu lembro que, às vezes, uma amiga minha falou assim, nossa, mãe, você parece um sargento. Você não abre mão um pouquinho, assim? Sim. E era assim... Muito rígida. Isso, tinha que ser assim e pronto. E aí eu descobri a educação parental para me ajudar como mãe. Aí eu comprei um curso online, eu fiquei procurando. Comprei um curso e nesse curso dava umas ferramentas, a mulher explicava que, né, a forma que a criança que ela é um ser pensante, que a criança tem direito de escolha, que cada criança tem seu temperamento, cada criança tem sua linguagem de amor. Aí eu fui ler livros e comecei a praticar isso dentro da minha casa. Com meus 2 filhos, principalmente com o mais novo, que era mais desafiador. Né, o estilo, por exemplo, a minha menina, ela gosta das coisas assim, tudo certinho, assim, a gaveta dela tá impecável. E meu menino, ele já se encontra na coisa bagunçada. E eu queria que ele fosse daquele jeito, porque ela é mais parecida comigo. E tipo assim, numa certa forma, eu tava sendo desrespeitosa. Sim. Eu tava sendo uma mãe abusiva, desrespeitosa. Às vezes as pessoas acham isso muito forte, mas era o que eu tava sendo. Sim. Porque realmente eu acreditava que aquilo era a melhor forma. Eu acredito muito assim, ó, Simone, é uma coisa que meus olhos também foram se abrindo, é quando você consegue ver o seu filho como um ser humano. Isso, você falou sabe? a palavra certa. Como um ser humano, porque
nós fomos criadas, tipo, sem opinião, não podíamos abrir a boca, o que nossos pais falavam era isso e acabou, Isso. né? Não tinha esse argumentar, espaço, né? de, né, você poder, né, de você poder falar, né, pelo menos por quê, né, para quê? Ou essa cor eu não gosto, É, mas você tinha que usar, ou isso eu não como. E isso é porque, tipo assim, faço o que eu estou mandando, né? Então, assim, também começou a mudança, lógico, começou em mim, primeiramente, porque e quando eu também comecei a olhar para os meus filhos como um Isso. ser humano. É um ser pensante, que tem escolhas, que precisa do nosso direcionamento, claro, porque neurologicamente eles não estão maduros para isso. Isso. Mas eles são pessoas que podem escolher, que podem querer ir ou não. Só que eles, para certos assuntos, eles não têm maturidade. Nós, como pai, é o nosso dever, nossa obrigação tá conduzindo eles. E essa é a palavra, né? Conduzindo e não controlando. E não controlando. Porque isso. o que nós queremos, especialmente nós mulheres, né? É verdade. Que amamos controlar as coisas, né? É direcioná-los. Da maneira. Né? Respeitando eles, como você falou, como Isso. ser humano, com pessoas, respeitando as escolhas, respeitando os sentimentos, porque muitas vezes a gente, por exemplo, a criança cai, machuca, a gente fala, não foi nada não, mamãe vai dar um beijinho, passar, mas foi, ele machucou, tá doendo. Né? E muitas vezes a gente fala, não precisa chorar não, ou então depende do que ele quer, é igual a criança quando faz, na verdade a gente não entende como pirraça. Porque todo mau comportamento, vamos dizer assim, seja da criança, até mesmo dos adultos, ele está querendo te comunicar alguma coisa. Sim. Então, muitas vezes a mãe, ela quer ir num lugar com o filho, às vezes não quer. Ou então, por exemplo, a criança, ela trabalhou o dia inteiro, pegou o menino na escola ou na babá, aí ela quer passar no supermercado, ela quer fazer isso, fazer aquilo, ela quer falar no telefone. E a criança, ela não sabe falar assim, mãe, eu tô cansado, eu quero ir embora. Ou mãe, eu quero sua atenção. O que ele faz? Ele vai chorar, ele vai cair pro chão, ele vai fazer pirraça querendo comer alguma coisa que não pode. Ele tá comunicando. Então, na verdade, ele não é pirraça. Tem pai que fala assim, esse menino faz de tudo pra me irritar. Uhum. Mas não é isso, ele só tá comunicando. Atenção, ele só não né? sabe comunicar da maneira certa. E quando você aprende essa forma, esse olhar, você consegue conduzir ele. A gente tem, assim, ferramentas, instrumentos que ajudam você a lidar com essa situação. Porque muitas vezes aquele choro nos irrita, Raquel, por causa... Não é você, não é o choro da sua criança, é aquela sua criança que lá atrás não foi ouvida. Não foi ouvida. Porque nós não aprendemos isso. Nós conversamos, nós fomos treinados a conversar e já pensar na resposta que eu vou te dar. Então, até tem a CNV, que é a comunicação não violenta, que fala muito sobre isso. É você ouvir, entender, ter empatia. Porque, às vezes, você... Não quer dizer que você tem que aceitar da forma que a pessoa mas pensa. ouvir, né? Mas ouvir e respeitar a opinião do outro. E muitas vezes a gente é desrespeitoso, seja com nossos filhos, com o nosso amigo, com o esposo, e nem percebe. Mas eu digo assim, mais ainda com os nossos filhos, mais né? ainda com nossos filhos. Porque, um exemplo, com o marido ou com o amigo... Ou ele fica chateado, nos deixa de lado e vai embora. Mas os nossos filhos, eles vão se fechando. Né? Eles vão se fechando dentro deles e tal. E você falando da criança... Até minha filha hoje, de 12 anos, quando ela cai, e às vezes eu tô na correria, assim, machuca. Aí eu falo... e às vezes eu não pergunto... Machucou, filha? Está tudo bem? Ela fala, nossa mãe, nem pergunta se está tudo bem, se machucou. Eu falo, nossa filha, desculpa, realmente está tudo bem? Você machucou? Então, tipo assim, até hoje, que isso eu tive que treinar. Em mas mim é treino, mesma. É prática mesmo. Isso, eu tive que treinar. Então, e eu falei com elas, podem me cobrar. Porque às vezes a gente vê que não machucou. Vai muito rápido também, né? E que não machucou, mas eles não... Eles querem ver o quanto eles são importantes para nós. Isso faz muita diferença, porque a criança, principalmente, não é muito é igual você querer ensinar a criança ou um adolescente. Não adianta você falar, vamos dizer, daquele discurso. Ele não vai aprender. Ele vai muito pelo exemplo, pelo seu comportamento. Eles copiam muito isso. Então, é muito importante a gente dar esse espaço para ouvir.
Muitos pais, a minha especialização maior é em adolescente e nos pais de adolescente. A maioria dos pais fala... A melhor hora, né? Meu adolescente não conversa, Ai. meu adolescente... Mas não é. Primeiro que eles precisam desse momento. E nós, como Sim. pai, temos que respeitar. Mas posso ser sincera com você? Eu me lembro muito de um trecho do Cláudio Duarte, ele falando, ele gosta muito de brincar, né? A criança, quando é pequena, ela fala, aí o que os pais falam? Cala a boca, menina. Você fala demais. Você fala demais, fica quieto. Aí, na adolescência, quando que é o momento deles falarem e nós queremos ouvir, aí a gente, né, quer que eles falem. Mas ele não tem espaço. Mas eles não vão falar, porque eles passaram uma vida toda Sendo calado. E geralmente, quando eles vão falar... São criticados. Não é o que você queria... Então, assim, uma coisa que eu ensino muito é você querer ouvir, mas ouvir mesmo, de presença. E sem reações, né? Sem reação, nem a face nem se fala. Ai, nem me fala. Eu, assim, uma vez eu estava conversando com meu filho, ele, né, ali estava se abrindo o coração e tal. Aí ele revelou uma coisa para mim, que eu fiz uma cara de paisagem... Falei, filho, como que foi? Aí eu comecei a perguntar a ele. Mas eu tava assim, por dentro, meu Deus, não acredito que você fez isso, meu filho e tal. Mas eu tô, nossa, filho, e daí? Como que foi? Tal. E foi bom, sabe? Eu também vejo muito assim, Simone, quando eu vejo que é Deus nos tratando. É verdade. É muito mais Deus tratando nós, tratando a menina pirracenta, tipo, né? O fruto do Espírito, eu gosto muito de falar isso também com as minhas crianças, quando elas também estão irritadas, com raiva, é o que eu falo, nossa, qual fruto aí que nós precisamos trabalhar? É a oportunidade que a gente tem. Aí elas também têm a liberdade de falar comigo, que elas falam também, mãe, eu acho que você tá precisando trabalhar a paciência, o fruto do Espírito da paciência. Eu falo, nossa, filha, é verdade. Esses tempos atrás, a Radacinha, ela... eu acho que algumas semanas atrás, ela, né, teve um momento ali que nós estamos trabalhando muito a impulsividade, né? Aí ela subiu. Aí eu tô, Radassa, cadê você? Ela, mãe, eu estou orando aqui, pedindo a Deus o fruto do Espírito, não foi, Radassa? E aí eu falei, nossa, que gracinha, porque eu falei, gente, é isso mesmo, vamos orar. Pedir. E aí, quando elas ficam irritadas, eu falo, qual é o fruto do Espírito que nós precisamos trabalhar aqui? Aí elas falam, assim, tem vez que elas falam com uma boa vontade, mas tem dia e que não. eles gostam de se sentir ouvidas. Às vezes, Sim. a minha menina chega da escola cheia de assuntos. Se você fala uma coisa assim, acabou. Ou então, se você tá no telefone fazendo qualquer coisa, a melhor coisa é você largar tudo e olhar. E dar atenção. E muitas vezes eu falo assim, você quer minha opinião? Eu custei aprender isso. É o que você falou. Tem hora que dá vontade de falar. Não, mãe, só quero falar porque às vezes eles só querem falar. Isso aí eu tô tentando. Mas isso é muito importante. Mas a gente, como eu te falei, muitas vezes a gente foi uma adolescente que não teve esse espaço. Então, você não consegue... É uma coisa que você nem sabe fazer, na verdade. Por isso que a educação parental, às vezes os pais procuram a gente achando que é pros filhos. Mas não, começa lá com os pais. Mas assim, você falando isso, já aconteceu várias vezes. Delas falarem, mãe, eu não pedi sua opinião. Eu só queria falar. Aí eu vou e falo, filha, me desculpa. E aí eu falo, ainda mais eu, né? Ainda mais eu que amo dar opinião. Eu também. Eu amo dar opinião sem me pedirem. Aí eu falei, filha, desculpa. Eu estou aprendendo a ouvir. Mas então, Simone, você foi para educação parental por causa do seu filho. Por causa do meu filho. Eu comecei a trabalhar em mim primeiro e vi que dava certo. Sim, eu vi que você já falou bastante, deu pra gente entender, né, o que é uma educação parental. Mas o que ela mesma, assim, significa, assim, o educador parental? Isso. Ele vai ser vamos dizer assim, vai estar ali no meio da família, ele vai estar orientando e direcionando aqueles conflitos. Só que ele vai observar, porque cada família tem um contexto. Então, não tem uma receitinha que eu vou falar, olha, Raquel, você faz assim, assim.
Eu vou te dar essa técnica, não é assim que funciona, porque cada família vai ter um contexto. Sim. Então, nós como profissional da educação parental, a gente vai trabalhar de acordo com a dinâmica daquela família, de acordo com a dificuldade. Uau, que legal. Então, a gente vai ver, muitas vezes, os pais nos procuram, mas o problema tá lá, falando que o filho tá dando trabalho demais, mas às vezes o problema não tá no filho, tá lá na mãe mesmo, na criança interior da mãe. Isso seja criança pequena, adolescente, adulto. E esse acompanhamento, essa intervenção, né, na dinâmica do que está acontecendo, ele é trabalhar todo no contexto familiar, do contexto do que está acontecendo com as famílias. Então, assim, muitas vezes a família, a mãe ou quem te procura chega com uma queixa. E na medida que você vai usando as ferramentas, que você vai trabalhando, eles vão entendendo que não é aquilo, é outra coisa. Então, assim, essa questão de ouvir, de fazer uma escuta ativa mesmo pro seu filho, sem julgamento, principalmente quando entra na adolescência. Às vezes as pessoas reclamam, os pais falam, meu menino só fica dentro do quarto. Ele mal sai do quarto, você fala da roupa, você fala do cabelo. Você fala, não, mas você tá com essa roupa? Ou então vai sair, mas você vai sair com essa roupa horrorosa? Entendeu? Então, assim, só que pra ele tá bem. E a gente tem que aprender a respeitar isso. Claro que tem ambiente. Por exemplo, depende do lugar que você vai falar, meu filho, essa roupa não tá adequada pro ambiente que nós estamos indo. Às vezes você tá indo num casamento e não vai poder ir lá com um boné, uma bermuda, um chinelo. Mas aí você vai explicar. Outra coisa que a gente erra muito, principalmente com as crianças. A gente não fala o porquê. Meu filho era uma das coisas que ele mais questionava. Mas por que eu tenho que vestir isso? Ah, eu tenho uma também. Não. Eu tenho uma também que é o porquê dos porquês. Mas o certo Falo, é a gente meu falar, Deus. uai. Não, mas tem hora que eu não dou conta não, Simone. É muito porquê. É muitos. Aí que eu chego e falo assim, filha, já deu. Não, acabou. É assim, pronto e acabou. Porque eu não dou conta, porque a mãe tá mandando, porque a mãe está pedindo e acabou. Pronto. Mas tem assunto que às vezes é igual os não. Os não, tem não que é não. Não tem jeito. Tem não que não vai ter jeito. Mas tem não que pode ser conversado. Sim. Mas a gente tem que estar... ou então, muitas vezes... Por exemplo, a minha menina uma vez queria ir num lugar que eu falei que ela não ia. Eu deixei ela questionar, ela ficou chateada. Aí meu marido... mas agora você vai ficar aí chorando pros cantos? Eu falei, claro, ela tá chateada, ela tá frustrada. Então, ela tem direito de ficar chateada. Sim. Mas era um não que eu não ia ceder. Sim, é importante, né? Isso. Eles viverem a frustração, Muito. terem esse momento também e a gente entender, tá tudo bem, tá tudo bem, não tem problema, vai chorar mesmo, Pode chorar, chora, não pode... questione, mas lógico que é com respeito e uma boa educação, né? É o que eu explico, às vezes o meu filho mesmo, esse dia ele questionou uma coisa... E eu não tava perto, e ele falou que não fala, que tipo assim, eu não falei nada demais, mãe. Eu só falei que meu pai tava demorando. Aí eu expliquei pra ele, a forma que você falou foi de ser respeitosa com seu pai. Mas a gente, Raquel, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes a gente quer que o menino nos respeita, mas você não respeita ele. Isso, é verdade. Aí você fala, menino, não grita comigo. Foi o que eu aprendi. Aí não grita comigo... Ela tá ali comemorando. Tá. Você fala assim, não grita comigo. Mas a mãe está aprendendo, está ou não está? Tá mudando? A mãe está mudando ou não? Sim. Viu? Então é isso, porque às vezes a gente fala assim, menino, não bate a porta. Eu bato. Aí você bate. Ou então, menino, para de gritar, você começa gritando. Sim, então, isso assim, é verdade. E muitas vezes, assim, no caso da criança, ela não tem a... E do adolescente, eles não têm a parte do cérebro que controla as emoções. Então, muitas vezes, aquele adolescente vai bater a porta, ele vai te responder, mas é porque ele não consegue mesmo. Ele não fez aquilo porque ele é ruim, que ele é mal educado. Sim. Só que, às vezes, os pais não entendem isso. Por isso que é importante a pausa positiva. Tem momentos que, às vezes, você fica nervosa, seu filho fica nervoso, aí vira aquela confusão. Aí, às vezes, é melhor você falar, filho... Vai lá pro seu quarto, eu vou pro meu quarto, vamos fazer uma pausa, depois a gente conversa. Porque você grita, ele grita e vira aquela confusão. Então, e eles percebem, por que às vezes eles falam assim, um dia desse a amiguinha da minha menina falou, sua tia, eu acho que eu sou bipolar. Aí ela falou em inglês, aí eu falei, mas o que é isso que você tá falando? Ela falou, aí ela traduziu. Aí eu falei, por
que ela, ai, tem hora que eu tô triste, tem hora que eu tô nervosa demais, quer dizer, eles não têm a parte que vai falar, não, peraí, vou respirar fundo, mas isso quem faz, quem ensina, somos nós, e o nosso comportamento diz muito. E na realidade também os hormônios, né? Os hormônios Mas também antigamente eles falavam que contribuem. tudo era culpa dos hormônios, mas foi comprovado que não. É, Entendeu? Não é assim. Claro que tem essa questão essa dos questão. hormônios, vai todo. ok. Mas não tá. É porque a parte do cérebro que é da razão. Tipo assim, às vezes você fica chateada com um cara te fecha no trânsito, você vai respirar fundo, às vezes você não vai falar o que você pensa. Eles não têm isso. É por isso que do nada, tem hora que estão felizes, tem hora que estão tristes. E a criança, a criança de 2, 3 anos é a mesma coisa, ele não consegue expressar da forma Ai, eu devida. pensei que era tudo hormônio. Não. A minha menina de 12 anos, né? Eu também já culpei muitos hormônios. Nossa, tem dia que... Não, mas uma coisa que Deus tem nos ajudado e eu falo, filha, é assim mesmo. Ela começa a chorar do nada e... Mas é o fase não, que adolescente, a pessoa fala muita fase, aí tem pai que fala assim, vai passar, ela tá vai com passar 12, mas 12. não, é um círculo. E muitas vezes ela não sabe nem por que ela tá chorando. Não, ela falou... Eles estão muito confusos, aí os pais dão muita pressão, porque os pais também estão meio perdidos, porque eles nunca foram pais de adolescente. Sim. E o adolescente nunca foi adolescente. Então, para isso existe o educador parental, para estar ali te auxiliando. E também Que existem legal. livros, muita coisa importante. Mas muitas vezes o comportamento deles não é nem porque eles querem. Sim. Às vezes com o amigo, com o pai, com a mãe. Essa questão do humor, né? Varia muito. Uma hora estão felizes, uma hora estão tristes. E muitas coisas que por exemplo, vamos supor, a sua menina esquece um livro, ou perdeu alguma coisa, ou foi mal na prova, ou a amiga brigou com ela. Aí, às vezes, ela chega perto de você e conta, você fala, daqui a pouco vocês duas estão conversando de novo, bobeira. Mas pra ela não é. validou o sentimento, Isso, né? não validou. Mas aquilo pra ela é muito. Ou então, esquece alguma coisa, mas aí começa. Começa os rótulos, mas você também, né? Esquece tudo, você nunca lembra de nada. É a sua cara fazer isso. Aí vai criando aquele rótulo e o cérebro dele vai acreditando, principalmente quando é criança. Por que tem adulto que fala assim, nossa, eu sempre fui lerda, eu sempre tupecei em tudo. Porque a vida toda ela escutou que ela era assim. Trabalhar essas coisas em mim, né? No sentido... Eu tento falar, gente, de um momento, não que você é. Isto. Você está tendo... Está sendo... nesse momento, eu tô achando que você tá um pouco muito individualista. Ou Isso. tendo uma atitude individualista, né? Isso. E assim, uma coisa que eu gosto de dizer, que quando você deixa também, não que por isso que Deus também dá pessoas assim como você e como psicólogos também tudo para nos ajudar. Mas eu acho que se nós também deixarmos ser moldados pelo Espírito Santo, sabe, desse reconhecimento de quem nós somos e o quanto nós precisamos nos enchermos mais dele e deixarmos ser moldadas. Eu falei isso porque isso começou a trabalhar em mim, olhando para esse sentido, sabe? De perdão. Isso. De eu pedir desculpas, de pedir perdão. Se pôr no lugar da pessoa, de ter a empatia de entender o sofrimento. Isso. Então, assim, eu chegava pra minha filha e falava, filha, me desculpa. Mas eu via que era o próprio Deus trabalhando em mim. O próprio Deus trabalhando a ira, a raiva, a ira daqui. Aí a gente olhando, aquela menina que queria se expressar, não podia conseguia. Não conseguia nem podia, né? Nem podia. Então, assim... Então, assim, foi melhorando muitas coisas, né? Lógico que tem muitas coisas para ser trabalhado, né? Ser. Mas esse é um processo muito interessante, que é o ressignificar. É você entender, é você conseguir entender que aquilo ali, muitas vezes, tá dizendo mais de você do que o comportamento do seu filho ou o comportamento, às vezes, de um amigo. Então, é muito importante a gente estar, assim, ligada a isso, a essas coisas, assim. Porque quando é uma coisa, igual você falou, não é da noite pro dia. Tem dia que a gente ainda erra. Sim. Mas fica uma coisa. É muito, assim, você vai conversando, seu filho vai entendendo que você. É igual você querer que seu filho te faça um favor. Eu, na minha casa, como eu não domino o inglês, por muitas vezes eu dependo da minha filha. Os dois dominam português muito bem. Sim, que bom. Pra estar me ajudando. E isso é bom pra ela. E esse dia
Teve um dia que ela questionou, eu falei, filha, nós somos uma equipe. Tem coisas que você não consegue fazer e a mamãe faz por você. É, E uma coisa que você faz tão bem, e eu ensino eles a fazer isso para as outras pessoas. legal. Olha para você ver, você domina 2 idiomas, então você consegue ajudar. Então, assim, hoje eu vejo que é no automático. Porque eles veem também, eles copiam. O meu menino mesmo, ele, para me descer do carro, tem que abrir a porta. Ele é todo educadinho Uau, assim. que legal. Aí, por exemplo, Cavaleiro. eu lavo roupa em lavanderia. Aham. Então, eu levo ele comigo. E como ele não tem acesso a celular, eletrônico, joguinho, então ele fica ali. Aí eu observo ele. Ele vê alguém descendo com muita roupa, ele corre e abre a porta. Que legal. Porque ele vê a gente fazendo, Sim. então ele vai moldando. E isso a gente vai desde pequeno. Porque muitas vezes o filho vira adolescente. Aí um dia ele ou grita ou ele chega em casa fora do horário, o pai fala, olha aqui, você não pode chegar aqui essa hora não, ué. Mas é uma regra que não foi conversada, você tem que conversar. Não foi estabelecido. Isso não foi estabelecido. Então, é por isso que é importante as reuniões de família. Não sei se você já ouviu falar aquele momento que todos sentam à mesa e vão falar, não é que ele não vai ser um momento de reclamar, mas talvez você vai falar, filho, eu não tô gostando dessa forma, desse horário que você tá chegando, não. Ou minha filha, eu não tô gostando. Aí ela vai falar também, ó, mãe, eu não tô gostando disso e disso. Aí aos pontos a ser discutido. Essa reunião de família é muito importante. Era esse ponto que eu queria chegar e falar com você sobre isso, porque às vezes acontece que a criança acaba confundindo isso. Não sei se você já passou por isso, ou, né, ali com as famílias. Eles acabam, tipo, meio querendo ser desrespeitosos. Isso. Com os pais. E é o que eu tento trabalhar. Falei, ó, você está confundindo, tipo, a sua autonomia, o nosso diálogo com respeito, com o desrespeito e o respeito comigo. Você tem que entender quem eu sou e quem é você. Isso. Eu não sei se é uma posição certa, mas eu falo com ela. Quando eu vejo que eles... Não, eles têm que entender isso. Que, tipo assim, existe uma hierarquia. Isso, hierarquia. Você é a mãe, tem o pai, tem coisas que você sabe melhor do que ele. Igual adolescente, ele acha que ele sabe tudo. Então é importante você mostrar, não. Eu entendo que o seu ponto de vista, mas isso aqui, eu sei mais que você. Aí isso aqui você tá sendo desrespeitoso. Por isso que é interessante muitas vezes a pausa positiva, porque às vezes ele tá realmente sendo desrespeitoso. E se você deixar, o cérebro dele vai acreditar que aquilo é o certo. E como ele não tem esse domínio ainda dessa parte, né, do cérebro dele de respirar fundo e parar. E agora, se você grita, ele grita, você grita, ele grita, vai virar uma confusão. o grito é terrível. Então é importante isso. Mas é importante ressaltar, a ideia do que eu até estava falando com ele, é ser firme e gentil. Sim. Porque tem pai que acha assim, não, então eu tenho que respeitar, você é permissivo demais. Ou então tem gente que fala comigo, esse negócio aí que você faz, então eu vou deixar o menino fazer o que quer. Quando a gente fala, né, que a gente tem que ver o filho pequeno como um ser humano. Sim. Quantas vezes a gente quer que ele come mais, só que ele já tá cheio, ele não quer comer, não cabe mais. Entendeu? Então, assim, mas isso aí é desrespeitoso. Mas a ideia é o quê? Você ser firme e gentil. Isso é o que eu tô tentando praticar, sabe? De ser firme, gentil e doce, né? Ao mesmo tempo, no sentido, assim, não rude, né? Isso, rude. E grossa e tal, né? Então, assim, eu tenho tentado praticar isso e eu tenho visto uns bons efeitos, assim, sabe? Porque muitas vezes os pais é tão rude, é tão grosso. A criança mal falou, então ele cresce dessa forma. E o questionamento é uma coisa que tipo assim, você conversar é o que eu explico para as minhas meninas, que é um dos meus desafios maiores. Você vai ter um período que realmente nós vamos poder conversar e discutir sobre o assunto, mas vai ter hora que eu vou falar, não, é dessa forma e acabou. E acabou. Quando eu falar acabou, acabou. É porque naquele momento nós não vamos ter diálogo ou não tem diálogo mesmo. Quando eu falo dos não. Tem não que é não. E tem coisa que você pode conversar. Isso, então isso é um desafio também para eles. Porque eles falam, mas você fala que nós podemos, tipo, argumentar, se expressar. Eu falo, não, você precisa entender. Aí eu falo da hierarquia. O seu pai aqui, eu aqui, você aqui. Isso. Então, tipo assim, vai ter coisas que eu vou falar, não é não e pronto. E você aceita. E aí eu falo muito... isso é muito para criança que não
tem desafios com liderança. Com liderança. Mas isso começa desde muito cedo, né, Raquel? E isso, então, eu falo muito com um dos meus filhos, assim, ó, você tem desafios com liderança, então olhe para o seu coração. Olhe para o seu coração. Se realmente você não quer ouvir ou seguir essa regra ou me obedecer porque você não quer me obedecer porque eu sou sua mãe, né? Estou assim acima de você, ou porque você acha que não foi ouvido e tal, tal, tal. Aí eu falo assim, você precisa olhar para o seu coração. E ver o que você está sentindo. E ver o que realmente você está sentindo. E aí eu trago. O meu ponto de vista, eu acredito que você tem um desafio com liderança. Então, nós precisamos trabalhar isso. Porque no futuro isso vai atrapalhar a vida dele. Isso, e aí eu falo. E eu falo assim, ó. Nós sempre estamos sendo liderados por alguém. Então, aí eu falo, quando você casar vai ser seu marido, no seu trabalho vai ser seu líder. Então, você sempre vai estar ali sob a liderança de alguém. Então, ou você, eu até falo, ou você obedece aqui dentro aprenda isso aqui dentro de casa, porque de qualquer forma você vai ter que aprender isso. Mas é muito válido isso que você está falando, Raquel, porque muitas vezes os pais não ensina isso de pequeno. Aí ele cresce, ele entra na adolescência, que é natural ele questionar, porque ele está se tornando indivíduo. Sim. É o período da individuação. Ele está se tornando um indivíduo. Então, é natural ele te questionar valores. É natural ele questionar por que tem, por exemplo, ir na igreja. Por que tem que dar beijo na avó? Por que tem que visitar a avó? Mas por quê? Isso é deles. Eles precisam. Sim. É igual o espaço deles tomar decisões. Ou então deles fazer escolhas, é natural. E o adolescente, ele precisa disso. Ele precisa se rebelar. É saudável ele se rebelar, ele questionar. Mas isso aí que você falou é verdade. Tem que ter aquele limite. Mas isso vai muito de pequeno. Quantos pais fazem tudo que o filho quer? Dá o que o filho quer, vai onde o filho quer. Tem mãe, por exemplo, que não vai em certo lugar. Ou então tá num lugar falando, tem que ir embora porque meu menino quer ir embora. Aí quando ele cresce, ele começa a falar, ó, aqui tem regra. Você não pode chegar a tal hora. Ou então você tem que fazer isso. Viver uma vida toda sem, ele viveu uma vida toda sem regra. Você não falou nada. Ah, porque ele é pequeno, ele não entende. Mas ele entende. E precisa, o ser humano precisa disso. Uau. E aí, quando ele cresce, é onde vem os problemas. Porque aí eles falam que a adolescência é ruim, que essa fase é terrível. Mas, na verdade, não. É natural aqueles questionamentos, as explosões de emoções. Tem a ver com os hormônios. Tem a ver com tudo. Mas se ele não aprendeu a ter regra, limite, ele não vai dar certo. Uma vez eu vi eu esqueci o nome dele, acho que é Léo Infraim, um psicólogo. Ele falando assim, ele até brinca que tem pai que tinha que ser preso. Porque cria uns filhos insuportáveis. Aqueles filhos que fazem... Ele disse que principalmente em escolas particulares no Brasil, que essa escola é muito cara, o filho apronta, os pais chegam lá e falam, não, mas eu tô pagando a escola caríssima pro meu filho fazer isso, mas tem questionamento, tem coisas que ele vai aprender na casa dele, é o pai e a mãe, que vai dar esses limites. Na realidade, é quando os pais deixam o que precisa ser feito dentro de casa, né, com a escola, com a igreja. Né? Então, assim... nós, como os pais, nós precisamos assumir o nosso papel. Isso. Assumir o nosso papel, assumir a nossa responsabilidade. Que nós que somos o adulto da relação. Isso, é um desafio, nossa, porque você vê que na maioria das vezes nós somos a criança. O que eu falo assim, é um desafio, partindo de mim, sabe? É um desafio porque eu percebi que eu estava me reeducando. Isso. Então, tipo assim, eu tinha que me reeducar, ou ser educada, né? Reeducar, né? E educar um ser. Você tava fazendo duas coisas, Duas coisas. É porque você não aprende. É igual essa questão de ouvir, de validar sentimento. Nunca tive A isso. gente não aprendeu isso. Então, é difícil mesmo. É igual a questão de dar amor. Tem pessoas, às vezes o pai foi muito ausente, ou a mãe... Ou ele torna um pai muito protetor, que quer fazer demais, proteger demais, dar tudo, ou então ele não consegue dar. Uma vez eu tive uma cliente, ela falava assim, eu não consigo, porque eu não recebi. A vida dela, assim, a mãe abandonou, aí quem pegou para criar, devolveu, não quis, aí foi para uma outra família. Então, assim, realmente para ela é difícil, porque ela nunca teve isso. Sim.
Então, assim, só que quando adulto é muito mais difícil. Ó, pra você ver o estrago que faz. Hoje ela tem uma filha, ela não abandonou como ela foi abandonada, isso ela conseguiu mudar, mas ela tem a dificuldade de dar amor. Então, isso vem muito, não é só do agora. Às vezes o pai chega, né? Ai, meu filho tá me dando tanto trabalho, mas às vezes tá lá, às vezes é ele que tem que ser curado, vamos dizer assim, e cuidar do filho dele. Sim. Ele que precisa daquele cuidado, ele que precisa sarar aquela ferida dele para depois ele cuidar do filho dele. Sim, só que é um desafio, né? Porque Muito. nós fazemos duas coisas em um. Eu falo que eu tô no processo até hoje. Tem, assim, 4 anos que eu venho passando, mas é um processo. Isso que eu ia te perguntar. Então, tem 4 anos que você entrou nessa questão de uma educação mais... O primeiro curso que eu fiz chamava até Educação Consciente. Aí meio que a gente acorda. Eu até falo que tem coisas assim que a gente tem que aprender. Essa questão de respeito. Se você... Quantas crianças sofrem bullying na escola, mas o maior bullying tá dentro da casa. É o pai criticando. E a gente acha que... E temos aquela perspectiva de que estamos ajudando, né? De que estamos ajudando. Então, hoje você cuida de famílias? Hoje você atende famílias? Eu atendo famílias que legal. Que estão passando por esse desafio. Aqui eu atendo presencial e tenho online. E, às vezes, eu trabalho mais com adolescente. E também atendo os adolescentes. Eu sou expert em adolescente. Eu fiz uma especialização que ela é bem voltada para entender mesmo o adolescente. Porque, muitas vezes, como nós falamos aqui, o adolescente, ele tá, assim, perdido. Sim. Não é nem muito a ver com o jeito que ele foi criado, mas tem a ver com os hormônios, com a parte do cérebro. Mundo também, o mundo né? É muita informação. Hoje tem essa questão, as comparações. Então, se você não trabalhar a autoestima do seu filho desde pequeno, quando ele abrir o Instagram, ele acha que tudo ali é lindo. Meu menino, ele gostava muito de assistir eu esqueci o nome. Nos vídeos que tem no YouTube do menino, que a mãe dele grava numa casa, mas o pai hoje, ele tá até com 12 anos. Aí um dia ele falou assim, ele tava bem mais novo, ele falou, ai mãe, eu queria que você fosse igual a mãe dele. Brinco o tempo todo. Idealizar, aí eu expliquei pra ele, eu falei, eles não moram naquela casa, eles estão ali só pra gravar, é um momento, a mãe dele é legal sim, mas ela tem um momento que ele tem que estudar, que ela vai corrigir, ele tem que comer. Então, assim, e com essas coisas, assim, de muita informação, né? É na internet, é no YouTube, é tudo. Eles começam a ver, não, mas peraí, meu pai e minha mãe não é assim. Ou eu queria a comparação, ter... né? Isso, o adolescente nem se fala. Ele começa a ver aquelas meninas lá com aquelas fotos bonitas, ou então com corpo bonito. Às vezes, adolescente é um pouquinho mais gordinha. E assim, um detalhe muito grande. Como você falou, às vezes o pai acha que tá ajudando, a mãe acha que tá ajudando, mas começa dentro de casa. O bullying, principalmente, os pais falam. Uma vez eu cheguei na casa de uma amiga minha, e aí ela começou a falar, como é que tá gorda? Que não sei o quê. Aí a menina começou a chorar, aí eu falei, sua mãe tá pensando no seu bem-estar. Aí ela falou assim, não, tia, ela fala isso com todo mundo perto de mim, olha pra você ver, tava sendo desrespeitosa. Aí eu abri o armário dela, eu falei, olha esse tanto de snack que tem aqui. Se a gente que é adulto não consegue segurar a vontade, às vezes comer um doce, um salgadinho, um refrigerante. Então, começa lá da mãe, do comportamento. Outra coisa muito perigosa, tem mãe que fala muito essa questão de peso. Ou então a mãe que só gosta de fazer dieta e malhar. E a criança acha que pra ser perfeito, ela tem que malhar, igual a mãe dela tem que ser magra. Ou então a mãe tá sempre falando negócio de... Em vez de falar, nós temos que comer saudável, é melhor falar, não, você tem que comer isso aqui, porque isso aqui engorda, isso aqui você vai ficar feio. Igual aquela lá, ó, igual a fulanda. Igual a filha de não sei quem. Isso é muito perigoso. Interessante você falar isso. Hoje mesmo eu estava com a minha manicure e ela falou isso. Ela fez a redução de estômago e tal, e ela cresceu ouvindo isso da mãe. A mãe falava perto das pessoas, nossa, não sei como que essa menina engorda tanto, ela tá engordando demais e não sei o que. Então, tipo assim, ela tem uma ferida, ela mesma falou, eu tenho uma ferida e tal, e isso a gente leva para toda a vida, né? Mas, muito bom o nosso bate-papo aqui. Vai rendendo, né? Não é? E gostoso. Fazer mais. É verdade. Gostou? Gostei. É gostoso, bem legal. É gostoso. E eu amo ouvir também, assim, é bom que vamos aprendendo, vai né? Aprendendo. E eu falo, gente, aqui eu gosto de trazer pessoas que é bom que eu vou aprendendo. Cada dia eu né? aprendo. É muito importante, importante. Mas eu gostaria, Simone, que você deixasse, né, o seu Instagram, o seu
E também uma mensagem, primeiramente uma mensagem para os pais. Qual a mensagem que hoje você deixaria para os pais, né, já como você trabalha bem com os adolescentes, uma mensagem para eles, para nós, Pra né? nós, né? Ó, a mensagem que eu quero deixar é que, assim, a gente tem um olhar especial para nossos filhos. É muito importante esse olhar de entender eles como ser humano, como pessoas. E olhar eles de forma respeitosa. Muitas vezes a gente respeita, né, uma visita, às vezes derrama uma coisa e você vai lá, limpa, não, tá tudo bem, seu filho derrama, você grita, você fala que tá errado. Então, assim, e se você tá com alguma dificuldade, eu como educadora parental, eu posso te ajudar. Existem livros, existem cursos, mas vamos dizer assim, que eu como educadora parental, eu estudei, preparei tudo para atender. E eu atendo de acordo com o contexto de cada família. Não é uma receitinha, né, mágica que vai falar, ó, você faz isso que o seu filho vai melhorar. Envolve muito mais coisas. Muitas vezes é preciso de um outro educador, seja um psicólogo, né, para me acompanhar, para estar ajudando. Mas vale muito a pena. Eu tenho um Instagram que chama Reconectando Famílias. E lá eu tô sempre dando dica, lá tem sempre. Na bio tem um direct que vai direto pro meu Instagram, um grupo, que eu tô sempre deixando uma mensagem especial pros pais. Eu trabalho mais na área de adolescente, com adolescente também. Sou especialista em adolescente, eu tenho um trabalho muito lindo para trabalhar as emoções do adolescente, as habilidades, para ele descobrir o estilo de aprendizagem dele. Isso é todo um processo. Então, se você tiver alguma dificuldade, tiver mais interesse, entra no Reconectando Famílias e lá você pode me mandar um direct e lá você vai... Todo dia tem uma coisinha nova lá, tá cheio de informação. Uau, obrigada, Eu que Simone. agradeço, Foi Raquel. um prazer. Obrigada mesmo. E vamos ficando por aqui em mais um podcast, nosso Podfly. E até o próximo episódio. E fique com Deus. E nos vemos até a próxima. Tchau, tchau.